e mais uma grande adaptação dos games para as telas vai ter a sua estreia agora, dia 15, hoje, domingo, que é quando a gente está gravando esse vídeo aqui, e a gente está falando de The Last of Us, que vai estrear agora no canal HBO, hoje, às 23 horas, e a gente hoje vai ter um grande bate-papo sobre tudo que compõe esse universo fantástico de The Last of Us. Teremos um convidado muito especial e, claro, vocês vão poder deixar aqui nos comentários todas as suas perguntas, questões, para a gente entender o que é este fantástico universo de The Last of Us. Então, senta aí que depois da vinheta a gente vai ter muito papo. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente tem um dia muito feliz, porque nós temos aí a presença do meu amigo Lucas Lopes, que vai trazer grandes contribuições aí sobre o contexto, o universo de The Last of Us, que estreia hoje no canal da HBO às 23 horas. A gente vai estar assistindo para se emocionar, para criticar, para trazer impressões, enfim, a gente vai falar sobre muita coisa dessa nova série que está estreando aí no canal. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de séries, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá a gente sempre posta os assuntos antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aquele like bacana e principalmente o seu comentário para a gente saber se você conhece The Last of Us, se você está descobrindo assim como eu já disse para vocês quando eu fiz os primeiros reacts dessa produção da HBO. Eu não conhecia The Last of Us e hoje eu vou ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre este espetáculo, que inclusive teve muitos youtubers que já tiveram a oportunidade de assistir a produção muito antes e tá todo mundo aí hypadíssimo. Não sei se eu cheguei até a comentar com vocês, mas a produção deu 100% na Rotten Tomatoes, coisa raríssima. Então, assim, não é algo para se ignorar, a gente tem que levar em consideração. Mas antes de mais nada, eu quero trazer para vocês aqui o meu grande amigo Lucas Lopes, que, além de tudo, é um grande amigo de trabalho, mas acima de qualquer coisa, é um cara que manja muito de tecnologia, é gamer e também vai trazer pra gente aqui grandes informações sobre o universo The Last of Us. Luquinha, meu amigo, seja mais do que bem-vindo, fica à vontade, pode falar aí. Prazer em conhecer todo mundo aí do canal, muito obrigado por me receber aqui. É uma grande honra poder ser convidado, poder falar um pouco desse universo, o universo do Last of Us, que é muito bacana, tem muita coisa interessante, muitas influências legais, e claro que, por mais que a gente vá falar sobre o jogo, vá falar sobre o universo, vá falar um pouco da história, a gente vai evitar ao máximo qualquer tipo de spoiler ou algo do tipo, já quem sabe que a série vai seguir algo bem próximo do jogo, alguns pontos da história de propósito vão ficar de fora da nossa conversa, justamente para evitar estragar a experiência, já que eu imagino que muita gente ainda não conhece esse universo ou vai acabar assistindo por causa de um amigo, de namorado ou namorada. Então, para evitar estragar a experiência dessas pessoas, a gente vai evitar spoilers, não vou falar tanto de algumas coisas, tá? A gente vai focar em só explicar como funciona o universo do The Last of Us. Muito bem. Bom, galera, antes da gente começar, não sei até se você sabe, Luquinhas, eu queria só uma brecha agora desse nosso começo de conversa, eu queria prestar a minha solidariedade a um grande dublador que recentemente sofreu ataques aí na internet por conta de alguns nerds que não fazem parte dessa essência que a gente tenta imprimir e trazer para todo mundo aqui, que eu tô falando do Guilherme Briggs. Não sei se você tá sabendo da história, mas ele é o dublador do Chainsaw Man, né, o anime que tá praticamente revolucionando agora na atualidade, né, inclusive é muito bom mesmo, depois até recomendo você assistir. E por conta de um detalhe do mangá pro anime, os fãs da série crucificaram o Guilherme Briggs
por uma fala, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas eu só queria colocar o canal Como é Bom Ser Nerd em solidariedade ao Guilherme Briggs, que eternamente vai ser a voz do Superman, né? O Superman dos quadrinhos, o Superman das animações e o Superman do Henry Cavill e tudo mais. Guilherme Briggs, meu irmão, tamo junto. E quem não estiver feliz, a porta da rua é serventia da casa, tá bom? Esse é o meu recado aí. Se você quiser falar também, fica à vontade, Luquinhas. Não sei muito do caso, mas o Guilherme Briggs é fantástico, assim, sem sombra de dúvidas, né? O cara já dublou de tudo, né? A eterna voz do Buzz Lightyear também. Acho que poucos dubladores são tão icônicos como o Guilherme Briggs e, meu, é muito difícil esse tipo de situação de ódio que existe na internet, às vezes algum erro, alguma coisa que às vezes nem é tão grande coisa assim, mas a internet acaba explodindo algo muito maior, né? Exatamente. Acontece bastante. Até uma situação que também já comentar aqui, que aconteceu durante The Last of Us 1, com o Elliot Page, né? Que na época se dedicava ainda como Ellen Page, né? Que a gente fala um pouquinho mais pra frente quando for falar da Ellie. Muito bem. Boa, Luquinhas. Cara, você vai engrandecer muito esse nosso encontro. Então, meus amigos, se algum de vocês aí são catedráticos aí de The Last of Us e estão na mesma vibe que o Luquinhas, vocês se sintam à vontade. Para aqueles que, como eu, estão começando a entender esse universo, senta na cadeirinha porque a gente vai dar um passeio muito bacana agora neste universo de personagens incríveis de The Last of Us. E a gente vai começar essa jornada com a origem da mutação, o Cordyceps. Conta aí pra gente, ô Luquinhas, o que é o Cordyceps ou Cordyceps? Não sei se a pronúncia é essa, conta aí pra gente. O The Last of Us, ele vem numa era de 2013, pra quem não lembra, que estava muito em alta os filmes e séries de apocalipse zumbi, né? Quem acompanhou entre 2010, 2015 deve lembrar que acontecia muitas séries desse gênero, e o The Last of Us ele decidiu trabalhar de uma maneira diferente, um pouco mais científica, entre aspas, né? Sobre esse assunto, trabalhando com um fungo real, um fungo chamado Cordyceps. E ele é uma família de fungos, tem mais de 400 fungos diferentes essa família, fora os que nem estão catalogados. E esse fungo ele tem como sua capacidade atingir a mente do seu hospedeiro e utiliza esse hospedeiro para se proliferar, para conseguir se manifestar e se espalhar pelos outros criaturas e assim conseguir atacar e se espalhar, né, como ele se reproduz. E ele faz isso com insetos, né? O cérebro de inseto é muito mais simples, principalmente de formigas, né? Ele vai atacando o cérebro dele, vai crescendo por dentro da formiga até ele explodir para fora para começar a se espalhar. E o The Last of Us pegou essa ideia e criou um próprio fungo, como se fosse uma mutação desse fungo que consegue afetar humanos, né? Nossa. Só que, claro, o Cordyceps real ele é muito mais simples, né? Para quem é preocupado com essas coisas, assim, sabe? Não consegue de nenhuma maneira afetar um humano, até porque o cérebro de um humano é muito complexo. Ele afeta o cérebro de formigas porque eles são muito simples, até que a gente não tem casos nem de fungos que consigam afetar sequer roedores pequenos, que em geral um mamífero, né? Mas no caso do Last of Us, ele pode, e claro, eles modificaram para fazer uma mistura entre vários tipos de vírus diferentes para criar algo próximo do que seria um fungo zumbi, que zumbifica. Até por isso, uma coisa que a gente vai notar é que, ao contrário, por exemplo, de The Walking Dead, se alguém é infectado e perdeu as pernas, essa pessoa vai ser um zumbi sem as pernas. No The Last of Us, isso não necessariamente acontece, porque se a pessoa que for infectada ela morrer, ela não vai se tornar um zumbi, não vai se tornar um infectado. Ela só se torna um infectado se ela for infectada e sobreviver. E enquanto ela está viva, que ela pode conseguir se tornar esse infectado, virar esse zumbi, por assim dizer. Senão, se ela acabar morrendo, ela não tem como se transformar. Mas, mesmo que ela não acabe se transformando no infectado propriamente dito, o seu corpo ainda é um transmissor. O fungo ainda vai se proliferar no corpo e vai virar um espalhador de poros. Então precisa ser eliminado o corpo, mesmo que a pessoa tenha sido infectada e morreu. Caramba, assim, é uma forma
científica, né? Não que as outras não sejam, né? Até porque a origem dos zumbis, se for lá atrás, tem algumas aparições da figura monstruosa de uma forma mística e o caramba. Aqui a gente tem a ciência firme, né? Porque, como você falou, The Walking Dead tem, na regra, a mordida ou então o próprio efeito que tá no ar infectou todo mundo e a partir do momento que você morre, você acaba se tornando um, né? O clássico mesmo é a mordida, né? Pelo que a gente tem das histórias dos zumbis, né? Mas The Last of Us, ele tem uma preocupação nossa, até colocar uma justificativa, né, cara? Meu, é muito mais pé no chão o negócio, né, velho? Pô, até que assim, o vírus é passando a mordida, mas não é somente a mordida, né? O principal é a mordida, mas o surto teria começado. O jogo em si, ele nunca explica exatamente como começou. Tem algumas indicações, mas o próprio Neil Druckmann, que é um dos principais desenvolvedores do jogo, ele sempre falou que não é relevante para a história saber como começou exatamente, mas eu que deixa claro que os esporos começaram a se espalhar de alguma maneira na cidade, acabou afetando as pessoas. Então a gente encontra até áreas no jogo que estão cheias de esporos, eles até ficam usando aquelas máscaras de gás para não ser infectados, porque eles podem ser infectados pelo ar através dos esporos, mas o comum é que seja pela mordida de alguém que já foi infectado. Cara, eu adoro essa complexidade, porque isso dá uma profundidade pro personagem, né, cara? Imprime outras camadas, né? Dá uma relevância muito maior e, não sei, eleva o padrão do que é a mitologia do personagem, né, cara? Do estilo de personagem. Muito bem, Cordyceps ou Cordyceps. Agora, a nossa próxima etapa, a gente vai falar deles, daqueles que absorveram o fungo e se transformaram em monstros, que seriam os zumbis, né? E aqui eu deixo pro Luquinhas contar pra gente um pouco sobre os estágios da infecção. E a gente começa com o primeiro estágio, conhecido como os corredores, e eu acho engraçado que os corredores, eles são praticamente os zumbis clássicos que a gente vê em The Walking Dead, Guerra Mundial Z, nos filmes do George Romero e por aí vai, né? Conta aí, Luquinhas. Com certeza. Outra coisa que é bastante interessante é que eles pegaram esse formato mais clássico, eles não pegaram o formato tão do zumbi, do The Walking Dead, que é aquela coisa mais lenta, mais cadenciada. Eles correm, eles são realmente como se fossem humanos que estão como se fosse com o vírus da raiva, sabe? Então eles são muito agressivos e os estágios é de acordo com quanto tempo aquele infectado consegue sobreviver. Como eles nunca se referem a eles como zumbis, propriamente, eles costumam chamar apenas de infectado, é assim que eu acho que eu vou me referir pelo resto do programa a eles, né? São 4 tipos, lembrando que a gente não tá incluindo o The Last of Us Parte 2, porque no Parte 2 aparecem outros tipos de zumbis, mas acredito que pro show eles vão focar somente do da Parte 1, então a gente vai ficar nesses 4 aí. O primeiro que são os corredores é o primeiro estágio. A pessoa que é infectada por esse vírus, pelo fungo, né? Ela começa a se transformar mesmo depois de aproximadamente 2 dias. Normalmente, depois de 2 dias, ela começa a perder o controle do seu corpo, o fungo já conseguiu se instalar no cérebro da pessoa e começa a causar bastante surtos de raiva e fazer com que essa pessoa comece a perseguir e atacar aqueles que não estão contaminados. Eles têm uma característica de horda por natureza, então não é como eles andassem em grupo juntos por coincidência. Eles têm esse sentimento meio que de horda, de andarem juntos mesmo. E os corredores são essa primeira fase, logo dos primeiros dias, e conforme o tempo vai passando, esse fungo vai conseguindo se desenvolver mais dentro do corpo. Quando ele começa a estourar a cabeça da pessoa, depois de mais ou menos 6 meses a 1 ano, ele começa a se tornar o que a gente chama de perseguidor, que é uma mistura entre o que é o corredor e o próximo estágio, que a gente vai falar depois com os instaladores. O perseguidor, quando ele começa a ter esse fungo estourado pelo cérebro, ele geralmente fica cego de um dos olhos e ele começa a desenvolver uma capacidade de ouvir por ecolocalização, que seria por sons. Ele ainda não faz isso, mas ele começa a desenvolver isso. Então ele começa a ter uma percepção maior por som e ele consegue correr assim como os corredores. Nesse é o primeiro avanço assim, do estágio, né? Os que conseguem sobreviver até esse ponto. Então, essa é a pequena diferença entre o perseguidor e o corredor. A partir daí, quando se desenvolve ainda mais, o fungo estoura
completamente a cabeça da pessoa, virando os instaladores, ou também chamado de clickers, pelo som que eles fazem. Eles ficam completamente cegos, porém, eles desenvolvem ainda mais a sua capacidade de ecolocalização. E eles começam a utilizar esses sonzinhos que parecem som de clique, por isso que pessoas algumas vezes chamam eles de clickers ou de instaladores, para tentar se localizar e encontrar os seus alvos. Inclusive, mesmo se você não estiver fazendo barulho, ele pode acabar te localizando puramente pelos sons que ele faz. Então a ecolocalização é uma das ferramentas que ele vai utilizar para caçar outras pessoas, e essa carapaça que se forma de fungo no rosto dele começa a servir como uma espécie de armadura, se tornando mais resistente e mais difícil de matar do que um infectado comum. E o último estágio, um estágio muito raro, que só pessoas que ficarem infectadas por pelo menos aí 4, 5, 6 anos pelo menos, se tornam os bloaters ou baiacus, que são criaturas extremamente fortes e resistentes por causa do fungo. O fungo tomou totalmente o corpo dessas pessoas e é um estágio extremamente raro de acontecer. O cheiro, só o cheiro dele já causa uma náusea terrível nas pessoas. Ele é capaz de cuspir um fungo ácido também nos seus adversários, além de ser muito forte, e até mesmo precisa de vários tiros de espingardas e armas pesadas para conseguir derrubar ele. É uma das criaturas mais terríveis de se encontrar, porém, como ele precisa sobreviver muitos anos esse infectado, costuma ser raro de ser encontrado. E esses são os principais infectados. Caramba, velho. Nossa, eu tô aqui inebriado com a sua fala, cara, porque são detalhes assim que a gente lê uma informação ou outra aqui, mas com essa profundidade é totalmente diferente, né, cara? Eu não tinha noção, inclusive, dessa questão dos odores, né, cara? Porque eu não achei isso em pesquisa, não, pelo contrário. E é bacana o tempo de evolução do fungo e o que ele faz no corpo do infectado, né, cara? É engraçado que realmente o The Last of Us, ele tem um diferencial, né, cara? Essa coisa do fungo agir paulatinamente, não ser uma coisa assim imediata, como a gente já viu em muitos outros, né? Não, o próprio Guerra Mundial Z, eu lembro, tá lá o Brad Pitt correndo, não sei o quê, os caras invadindo a avenida, o caramba, mordendo, daqui a pouquinho o cara já começa a ter uns estalos lá e já vira, né, o zumbi imediatamente. Que infecção é essa, cara? É The Flash. Que isso, velho, né? Nossa, o negócio é arrebatador, né, cara? Mas é legal a gente ver essa questão científica do The Last of Us que é colocada aqui. Muito bem, cara. Esses personagens, esses zumbis do The Last of Us, eles praticamente fazem parte da mitologia principal aí da história, né? Mas, pelo que eu soube, o The Last of Us, acima de qualquer coisa, ele fala de pessoas, né, cara? Ele é uma história que não apenas os zumbis estão aí porque é muito foda, né, cara? É muito foda você ver os bichos aí, os caras... Gosto muito dessa temática de zumbi, eu gosto de apocalipse, eu gosto muito disso daí, cara. Muito bacana, inclusive. Aliás, você tá falando aí, eu tô lembrando de um filme, cara, ele é em inglês, se eu não me engano chama The Crazies, com Cillian Murphy, se eu não me engano, né? O Cillian Murphy acorda lá em Londres praticamente sitiada. Ele tá no hospital, tipo o Rick Grimes, né? Quando ele tá no primeiro episódio lá do The Walking Dead. E aí ele sai, tudo... Tinha ninguém. De repente parece uns caras lá com o olho vermelho correndo atrás dele, cara. E assim, perna pra quem te quero, velho. Perna pra quem te quero, que além de tudo os caras cospem uma espécie de baba, um sangue vermelho, né, que se pegar em você te infecta. Mais ou menos nesse estilo aí, que tem, inclusive tem uma pegada muito parecida com The Last of Us, mas não tem essa mesma profundidade. Aqui, os produtores fizeram um negócio muito mais aprofundado, né? E aí... O The Last of Us pegou ótimas referências, né, que acho que você vai colocar agora, e até eu citar elas, porque é claro que eles não criaram tudo do zero, né? Eles pegaram muita coisa de referências de vários filmes e séries, e claro, jogos também, antecessores que já trabalhavam com essa temática de zumbis, né? Eu acho que a gente pode começar principalmente pelo The Walking Dead, que estava muito no hype na época. Quem acompanhou na época The Walking Dead entre 2010 e 2014 lembra que era uma epidemia, todo mundo falava dele, todo mundo falava da série.
E a principal fala da série era que você não devia temer os mortos, mas sim os vivos, né? Exatamente. Justamente porque o ser humano, quando está numa situação de perigo, uma situação como essa, demonstra a sua face real, né? Demonstra que eles realmente são, que eles realmente escondem, né? E The Walking Dead, principalmente nas primeiras temporadas, trabalhou muito bem isso, né? Essa ideia de como que é a personalidade das pessoas se revelando no meio de uma catástrofe, né? E o The Last of Us vai utilizar muito disso, né? Tanto é que, assim, eu Sabia, quando estava produzindo, que ele não estava produzindo algo que os seus zumbis seriam o original. O original tinha que ser os personagens, as pessoas que iriam aparecer ali. Por isso ele tentou desenvolver personagens como a Ellie, o Joel, que vão ser muito carismáticos, vão chamar muita atenção e vão prender muito a gente na história e tentar entender o que está acontecendo e querer ver aonde a jornada deles vai levar. E claro, a gente tem que mencionar, esse é o jogo do Left 4 Dead 2, um dos maiores jogos de referência em zumbi, até porque a gente tinha visto ali aquela questão de ter vários tipos de infectados, e com certeza uma das principais referências para isso é Left 4 Dead. O Left 4 Dead 1, que já é mais antigo ainda do que o Left 4 Dead 2, já trabalhava com isso. Left 4 Dead 2 foi lançado em 2009, e 2008 foi quando começou a produção do The Last of Us 1. Ele foi lançado em 2013, mas a sua produção começou em 2008. Então em 2009, com certeza eles acompanharam o lançamento do Last 4 Dead 2, ainda mais que é de uma grande empresa, uma empresa muito referência no cenário de jogos, que é a Steam, que é a Valve. A Valve, que é muita referência nisso, e tem toda essa ideia de ter vários tipos de zumbis diferentes. Um zumbi que é corredor, um zumbi que é tanque, um zumbi que cospe ácido, um zumbi que usa fumaça. Então esses tipos diferentes de infectados, com certeza foi referência na hora que eles foram produzir o The Last of Us. Eles falaram, vamos fazer uma variedade de tipos de infectado, de acordo com as características desse infectado. E as menções aqui do filme A Estrada, que o próprio Neil Druckmann, que é o desenvolvedor, falou que foi inspiração justamente essa ideia de uma jornada onde um pai está defendendo a sua filha durante todo o caminho que eles estão percorrendo. Eu particularmente não assisti esse filme, mas sei que o Alexandre, né, assistiu e pode até, acho que, saber um pouquinho mais sobre o filme, mas é uma das referências que eles utilizaram para contar essa história do The Last of Us. E tem também o Filhos da Esperança, que é mais ou menos na mesma pegada, especialmente essa questão da parte militar, de lei marcial. Cara, é muito bacana, né, cara? Eu acho que, assim, a gente tem grandes criações, grandes produções geek, que são um filhote do outro, né, cara? Eu acho muito bacana como que o produtor teve essa ideia de ir no ponto certo. Cada uma dessas referências, tirando as dos games, que eu não conheço muito, mas as dos filmes, cara, ele acertou em cheio, né? Porque essa questão de apocalipse é como o The Walking Dead já se propõe a entregar. Tá, os monstros estão lá, o problema tá lá, mas e as relações? E as pessoas? Como é que elas ficam no meio de tudo isso daí, né? Será que a solidariedade vai estar aí entre todos? Bom, vamos dizer pela própria pandemia da Covid, né, cara? Quem é ruim se mostrou ruim de verdade. Quem é bom foi bom de verdade, cara. Não tem essa coisa aí, né? A situação não foi apocalíptica, mas tinha um ar de isolação tão importante como se fosse um apocalipse zumbi que a gente tanto gosta de comentar aqui, né? Diz aí. Com certeza. Principalmente assim, uma coisa que é fantástica, assim, que você repara, não sei se eles vão fazer isso na série, espero que façam, porque é muito legal. E no jogo, dia 1 da infecção, só que a gente só passa pelos primeiros momentos do dia 1 e depois o jogo pula 20 anos na história. E durante esse processo de passar os 20 anos, eles começam a mostrar várias notícias de jornal, das coisas que estão acontecendo por causa do surto, por causa dessa pandemia, desse fungo. E o interessante é que, cara, esse jogo foi lançado em 2013. Mas é impossível você não ver essas notícias e você não lembrar exatamente de como foram as notícias de Covid se espalhando pelo mundo. 200 casos, pessoas desesperadas, tentativa de produção de vacina que não tá dando certo, governo tendo que fechar para poder
continuar funcionando, pessoas desesperadas fazendo processo, pessoas negando a existência desse fungo, pessoas que estão fazendo levantes e virando líderes praticamente de cultos desses líderes, esses caras, às vezes pacíficos, outras vezes super agressivos, todo esse tipo de coisa. Você não tem como não perceber aquilo, a mesma coisa que aconteceu na pandemia com a gente agora em 2020, 2021 e até agora começando em 2022 e 2023 também. Então, lembrar muito isso e você lembrar que, vem algo que a gente já sabe que funciona assim nos seres humanos, algo que já foi visto várias vezes, e eles acertarem em cheio na hora de mostrar isso. Eu achei isso incrível deles terem feito isso, e você poder ver hoje que realmente eles acertaram, que é exatamente daquele jeito que as pessoas reagem em situações como essa. A vida imita a arte ou vice-versa, né, cara? Eu acho fantástico isso daí. Aliás, essa produção é um tapa com luva de pelica, né? Dentro desse contexto que você acabou de apresentar, é um tapa com luva de pelica, principalmente nas políticas públicas que a gente vivenciou recentemente com a Covid aqui no nosso país, né, cara? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E a gente navega ainda mais dentro desse universo de The Last of Us. Agora a gente vai para a origem de tudo, né? Para os games, para a primeira plataforma que trouxe The Last of Us. E aí a gente vai passear sobre algumas das produções e o Luquinhas vai dar esse passeio com a gente junto aqui. E a gente começa com as duas primeiras produções. O primeiro The Last of Us, que inclusive a capa do game deu origem... deu inspiração para a capa da série, né, que foi essa clássica do Joel e da Ellie olhando para trás e a cidade apocalíptica. E tem a remasterização que aconteceu em 2014. Conta um pouco pra gente sobre essas etapas, Luquinhas. Certo, com certeza. O lançamento do Last of Us já demonstrava o sucesso absurdo que ele seria, né? Pra vocês terem uma ideia da grandiosidade que o jogo teve, né? O jogo, ele é um exclusivo da Sony. A produtora do jogo é uma empresa chamada Naughty Dog. Foi ela que desenvolveu e produziu o jogo. Só que o dono dos direitos para poder publicar o jogo é a Sony, e a Sony é quem produz o PlayStation. Então ela foi lançada como um exclusivo de PlayStation. Só quem tinha o PlayStation 3 conseguia jogar The Last of Us. E mesmo assim, no ano do seu lançamento, ele bateu o recorde de vendas, entrando para ser um dos jogos mais vendidos da história dos jogos, de tão bem sucedido que ele foi. Nas suas 3 primeiras semanas, vendeu quase 3,5 milhões de cópias, um sucesso mais do que absurdo. Tem muitos jogos de sucesso que vendem 1,5 milhão, 2 milhões de cópias ao todo. Eles só em 3 semanas foram mais de 3,4 milhões cópias vendidas, de tanto sucesso que eles faziam, isso sendo um exclusivo, que costuma diminuir bastante as vendas, porque dificulta que as pessoas consigam ter acesso ao jogo quando você é um exclusivo. Mesmo assim, no final, depois do primeiro ano, eles venderam mais de 20 milhões de unidade, um dos jogos mais vendidos da história, e só não ganharam prêmio de Game do Ano, naquela época, era um dos favoritos a ganhar o Game do Ano, porque eles deram um azar de que no mesmo ano de 2013 foi lançado GTA V, que todo mundo, mesmo quem nunca jogou, já ouviu falar de GTA, sabe o quão grandioso foi, bateu todos os recordes do Last of Us de vendas, inclusive, até porque o GTA não era um exclusivo. Se não me engano, em 3 dias o GTA V conseguiu quase 1 bilhão de lucro, de tão bem que se saiu na época, e acabou levando o Game do Ano por isso, mas nem de longe conseguiu ofuscar o brilhantismo que tinha em The Last of Us. Em 2014 foi lançado o PlayStation 4, e como as pessoas obviamente queriam jogar The Last of Us também no PlayStation 4, a Sony relançou uma versão remasterizada com os gráficos melhorados para a nova geração de consoles, que era o PlayStation 4, assim saindo essa remasterização. Por isso que é o 2013 e 2014. 2014 foi um lançamento para o PlayStation 4 que tinha acabado de ser lançado. Por isso que foi assim. Pode passar para o próximo. Depois, ainda em 2014, foi lançada a primeira e única DLC. Para quem não é do mundo dos jogos, existe uma coisa chamada DLC. DLC é Downloadable Content, seria conteúdo baixável, que são conteúdos extras para o jogo. Geralmente pode ser desde uma roupa nova, diferente, até, no caso desse aqui, uma campanha de 1 hora, contando um pouco mais sobre a história da Ellie. É aí que a gente vai conhecer a personagem chamada Riley. Até então ela não tinha aparecido na história. A Riley vai se aparecer somente nesta DLC, que conta 2 eventos. No meio do jogo, do The Last of Us, tem uma parte em que o Joel fica machucado.
Não vou explicar muito porquê, mas ele fica machucado e a Ellie ajuda ele. Na história do jogo, o jogo simplesmente avança até o momento que o Joel se recupera e ele segue em jornada. Porém, nessa DLC, ele conta o que aconteceu durante esse intervalo, o que a Ellie fez para conseguir ajudar o Joel, e ao mesmo tempo fica mostrando os flashbacks de 3 semanas antes dela conhecer o Joel, dela vivendo com essa amiga dela, a Riley, que tinha acabado de se juntar a um grupo chamado de Vagalumes, que nós vamos falar mais pra frente. E aí vai contar um pouco sobre essa relação dela com a Riley e tudo mais. Por último, o jogo mais recente foi o The Last of Us Part 2, um dos jogos mais esperados que já teve, especialmente porque daria continuidade à jornada, o que aconteceu após o final do The Last of Us Part 1. Aqui, nós não vamos falar praticamente nada sobre The Last of Us Part 2. Eu sei que muita gente que jogou pode querer ouvir falar sobre ele e tudo mais, mas não tem como a gente falar de The Last of Us Part 2 sem dar muitos spoilers pesados, que eu acredito que vão ser plots principais durante a série, já que ele vai seguir bastante a risca do jogo, então não tem como de jeito nenhum a gente tocar nesse jogo, pelo menos por enquanto. E, anunciado para esse ano, no final de dezembro agora do ano passado, acabou o prazo de exclusividade. Lembra que eu tinha falado que a Sony era a dona dos direitos de publicação do The Last of Us? Então, essa Sony tinha um prazo de quanto tempo que era a exclusividade. E a exclusividade parece que finalmente acabou. E agora a Naughty Dog vai poder publicar em outras plataformas. Por isso, para março deste ano, 2023, vai ser lançado oficialmente o The Last of Us Part 1 para computador. Então, se você não tem um PlayStation ou algo do tipo para jogar, mas sempre teve vontade de jogar The Last of Us, ele vai estar disponível na Steam, na Epic, que são plataformas para comprar jogos online para computadores, e lá você vai poder jogar o The Last of Us Part 1, fazer você mesmo ter a experiência de jogar o jogo do The Last of Us, que está programado para lançar já este ano. Daqui 2 meses, falta pouco, se não me engano é dia 3 de março que ele vai ser lançado. E agora a gente vai para a história do jogo mesmo em si, falar um pouco do que acontece no jogo. Muito bem, Luquinhas. Caramba, velho, que passeio. Hoje eu vou dar play no primeiro episódio com muita informação, cara. Agora eu já vou assistir The Last of Us com outro olhar. Eu tava indo assim, puro, sem nada, agora... Outra coisa, velho, outra coisa. E aí a gente vai dar um mergulho nos personagens, como você mesmo já deu o ensejo aí pra gente, né? E são muitos. E a gente deu aí uma organização na apresentação para vocês, na sequência que, de forma lógica, vocês vão poder entender quem representa o que e qual é o seu grau de importância ao longo da história. Eu vou deixar o Luquinhas mais uma vez à vontade para falar, enquanto a gente passa as informações aqui. E esse é o primeiro personagem. É o Joel, que é o principal protagonista da história, junto, obviamente, com a Ellie. O Joel, a gente vai acompanhar ele logo no dia 1. A gente não começa jogando com o Joel, a gente começa jogando com a filha dele, a Sarah. Mas o Joel é algo muito importante a gente notar uma coisa que não é falada em nenhum momento do jogo, mas é feito para você entender que o Joel não é um herói. Ele não é um Rick, que nem do The Walking Dead. Ele é um cara, até diria um anti-herói, eu diria até próximo de um vilão mesmo, de certa forma, porque a maneira como ele sobrevive. E o dia 1, que é o que a gente joga logo nos primeiros 30 minutos, demonstra um pouco disso, das diferenças de personalidades. Existe uma cena logo no começo, em que eles estão em um carro, fugindo de um zumbi. O Joe está dirigindo, o Tommy, que é seu irmão, está do lado, e a filha dele, a Sarah, no banco de trás. E eles passam por uma família pedindo ajuda. O Tommy e a Sarah querem parar para ajudar. O Joel, ele não tem indiferença nenhuma e qualquer remorso em falar, nós não vamos parar, vamos seguir direto, e abandona aquela família a seu próprio destino, mostrando a diferença de personalidades que eles têm e o quanto que o Joel tem uma personalidade muito mais egoísta e muito mais pensando na sua própria sobrevivência, da sua família, dos seus interesses, do que qualquer outra coisa. Isso é muito importante de vocês terem em mente quando vocês forem assistir o The Last of Us. A gente pode falar do próximo personagem, que é a Sarah. Essa que, não sei se nem você pode considerar um spoiler, porque acontece logo nos primeiros minutos do jogo. A Sarah é o primeiro personagem que a gente controla no começo.
Quando acontece o dia da infecção, é um mistério, ninguém entende o que está acontecendo, só sabe que está tendo esse surto, que as pessoas estão se atacando e tá um caos na cidade. A Sarah, que é uma garota muito doce, meiga e independente, ela mesma se vira. O Joel é o pai solteiro, a gente não sabe o que aconteceu com a mãe da Sarah, não é muito explicado, e é bem deixado claro assim, que o Joel não quer falar de jeito nenhum sobre o que aconteceu com a mãe da Sarah, mas desde muito cedo, muito novo, ele cuida da Sarah sozinha, então por isso que a Sarah sempre se virou. E no dia anterior assim, a todo o desastre, era o aniversário do Joel, e a Sarah dá um relógio de presente pra ele, justamente porque ele sempre fala que está atrasado, e ela dá um jeito de conseguir dinheiro pra comprar um relógio pra ele de presente de aniversário. Este relógio que, inclusive, nos tempos atuais, 20 anos depois de tudo que acontece no primeiro dia, ele ainda usa, mesmo quebrado, em memória da Sarah, porque logo nesse primeiro dia, durante a fuga dele, em que o irmão dele, Tommy, aparece pra ajudar, e eles começam a fugir da cidade, existe um momento em que Tommy segura uma porta para impedir que os infectados cheguem até ele e fala pro Joel correr com a Sarah, que está nos braços do Joel. E quando eles chegam num posto militar, o militar recebe a ordens de atirar e matar o Joel e a Sarah. Quando ele atira, ele acaba acertando a Sarah, mas não o Joel. O Tommy aparece antes que o militar consiga finalizar e matar o Joel. E quando ele vai socorrer a Sarah, a gente tem uma das cenas mais tristes e marcantes do The Last of Us, logo no começo, que é a morte da Sarah, né? O Alexandre, que é pai, acho que sabe muito bem quanto que deve ser dolorido. Uma situação como essa, né? De ver a sua filha morrer em seus braços sem você poder fazer nada. É uma situação muito dramática e que vai marcar para sempre o jogo. Vai tornar ele um cara muito amargo, muito fechado, bastante egoísta, até de certa forma depressivo com o que aconteceu. Após essa cena da morte da Sarah, aí a história avança 20 anos, e aí sim que vamos começar The Last of Us, já mostrando como que é o impacto do jogo, o que ele vai trazer. O Tommy, que é o irmão do Joel, tem uma personalidade diferente. E por isso que ele não acabar não estar junto. Quando avançar os 20 anos, o Tommy não estará junto com o Joel. Eles se separaram, seguiram caminhos diferentes. Ele ainda está vivo. Porém, o Tommy se juntou a um grupo chamado de Vagalumes, que nós vamos falar mais pra frente. Até porque Tommy, como eu falei ali naquela situação lá do carro, ele tem uma personalidade muito mais de querer ajudar as pessoas, de querer fazer alguma coisa a respeito para ajudar a salvar a humanidade. O Joel não, ele se importa muito mais consigo mesmo, e é isso. A gente pode passar para o próximo personagem, que é a Tess. Quando avança 20 anos depois na história, o Joel está trabalhando com essa mulher, que é a Tess, que é a parceira dele de contrabando. Agora, o Joel é um contrabandista, a sociedade não caiu em colapso como no The Walking Dead, mas o governo instituiu lei marcial. Para quem não sabe o que é lei marcial, é uma lei muito especial que só acontece em situações muito extremas, assim. Basicamente, quando você tem um colapso de governo. E um colapso, assim, por causa de um surto absurdo, uma invasão do mundo, algo do tipo. Senão, não existe lei marcial. A lei marcial basicamente determina que o exército assume toda a responsabilidade pela sociedade e basicamente tudo que o exército determina é ordem, é lei, e se você desobedecer, eles têm autoridade para te prender e até te executar na hora, se eles considerarem necessário. Então, agora as pessoas vivem em pequenas cidades que são quarentenas totalmente controladas pelo exército, ou assentamentos independentes, ou então alguns grupos que vivem como nômades, migrando de região para região. Tess e Joel trabalham juntos, fazendo contrabando, onde Tess é o cérebro e Joel é os músculos. Se a Tess fala para ele quebrar alguém, o Joel vai lá e quebra essa pessoa. E eles, como contrabandistas, contrabandeiam de tudo. E quando começa a história, eles estão atrás de um cara chamado Robert, que é um vendedor de armas, que teria passado a perna neles com algumas armas e que não teria entregado essas armas para eles. Então começa com uma caçada deles tentando localizar este Robert. E aí, quando eles localizam o Robert, é que eles acabam encontrando a Marlene, que é a líder dos Vagalumes. Os Vagalumes, que são esse grupo de oposição ao exército. Depois que o exército assumiu e se tornou todo esse comando e começou a ditar como tudo funcionou, eles se tornaram bastante repressivos e super controladores. Uma coisa que eu quero ver, inclusive, na série, que a gente repara logo no começo, quando a gente tá andando pela cidade, é que tem várias barraquinhas com aquelas vendas como se fosse vendia de churrasco.
Só que em vez de carnes de churrasco penduradas, são ratos que estão pendurados para vender, porque é o que tem de comida para comer. São literalmente ratos que eles conseguiram pegar. E existe inclusive algumas gaiolas com cachorros, que o cara, quando você chega perto, ele fala: esses aqui não, esses aqui já estão vendidos, em menos de 1 hora todo mundo já comprou para poder comer, porque as pessoas estão tão desesperadas para poder sobreviver. Então, A gente percebe que por mais que a sociedade por si não tenha colapsado da mesma maneira que The Walking Dead, não significa que está numa situação tão melhor assim. A situação é bastante drástica, o exército é super controlador, existe até o toque de recolher mandatório, que se você for pego fora, você vai ser executado. E, claro, eles conseguiram desenvolver um aparelho que consegue detectar se você está infectado de forma super rápida. A gente consegue, inclusive, presenciar uma cena de execução de alguém que está infectado logo que eles encontram, assim, sem qualquer tipo de remorso ou qualquer tipo de pausa. E quando a gente encontra a Marlene, é revelado que o Robert negociou com os vagalumes e acabou passando para eles as armas, para os vagalumes. A Marlene aparece ferida e o Robert e a Tess querem rever as armas, e a Marlene diz que eles podem não só ficar com as armas, mas ter até muito mais do que eles pediram, em troca de fazer um contrabando para eles, de conseguir carregar uma carga para eles em específico. É aí que eles apresentam a carga que eles querem que seja transportada, que é uma carga extremamente preciosa para eles, que é uma personagem, que é a Ellie, a menina, que é quem vai acompanhar o Joel durante toda a jornada. A gente tem a imagem aí da Ellie. A Ellie é uma garota muito diferente e ela é muito legal, muito carismática. Ela ganha a gente logo de cara. Ela é extrovertida, ela é animada, inocente, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente. Então ela sabe se virar, tudo que ela precisa fazer ela consegue resolver por conta própria. Ela ajuda a gente durante a jornada, por mais que a gente jogue com o Joel. Se você estiver numa situação onde você está sendo apanhando, algo do tipo, a Ellie vai jogar garrafa de tijolo nos inimigos para te ajudar. Se alguém te agarrar, ela vai lá, inclusive até mesmo dar uma facada pro cara soltar o Joel pra poder se defender. Então ela faz muito parte da jornada. E uma das coisas que chama muita atenção é que a Naughty Dog, sempre que ela produz algum jogo, mas quando eles produziram o Uncharted, o Crash, eles sempre se atentam muito aos detalhes. E pra nós, quando a gente tá jogando, o que faz a diferença no jogo entre ser um jogo bom e um jogo maravilhoso são esses detalhes. São coisas muito pequenas, como por exemplo, quando o Joel se encosta numa parede, a Ellie vai direto para baixo dos braços para ficar se cobrindo ali. Algo que muitas vezes nem repara, mas é algo que sempre acontece. A IA, a inteligência artificial dela, funciona muito bem, de uma forma muito perfeita. Então, eles vão criando rapidamente um vínculo. No começo, quando a Ellie aparece, o Joel diz que é uma má ideia aceitar o trabalho e prefere que eles se afastem disso. A Tess decide aceitar o trabalho, tendo em vista que poderão ganhar muitas armas com isso. No começo da jornada, o Joel só reclama deles estarem levando a Ellie. A Tess que quer fazer a entrega. No meio do caminho, eles acabam, entre as inúmeras contravenças, a Tess acaba sendo infectada e por causa disso... na verdade, eles acabam passando por uma blitz do exército, e essa blitz do exército revela que a Ellie está infectada. E é aí que eles começam a tentar questionar por que eles estão levando uma garota infectada. E é aí que ela revela a Ellie que ela está infectada há mais de 3 semanas. E se vocês lembram lá no começo que eu falei, todo mundo que é infectado, depois de 2 dias, se transforma e acaba se tornando um desses zumbis. Mas a Ellie não. Até o momento, ela está completamente normal, mesmo tendo sido mordida. É aí que tá. Os vagalumes ainda têm alguns laboratórios científicos que procuram a cura para essa doença, para esse fungos, algum tipo de vacina. E acreditam que a Ellie pode ser a chave para encontrar essa cura para esse fungo. O fato dela não ter se transformado significa que ela tem alguma coisa no corpo dela que faz com que ela não se transforme. E pode ser justamente o que eles precisam investigar para conseguir uma cura. Por isso que ela é uma carga tão preciosa e que a Marlene está disposta a dar tanta coisa para eles em troca de conseguir levá-la até esse posto científico dos vagalumes para fazer essa pesquisa. E é aí que a jornada vai começar a desenrolar entre a Tess, o Joe e a Ellie. E claro, a gente precisa falar da Riley. A Riley aparece na DLC e vai aparecer também na história. Antes de encontrar o Joel, a Ellie vivia num dos prédios de quarentena guardados pelo exército.
e a Riley ia visitar ela, era amiga dela de infância, melhor amiga dela, muito próximas. E logo nos últimos momentos que eles se encontram, a Riley tinha acabado de se juntar aos vagalumes e estaria de mudança para Boston, onde estaria outra unidade dos vagalumes. Eles estão totalmente espalhados pelo país, inclusive em várias regiões. A Riley foi alocada para Boston e está indo visitá-la pela última vez ali, antes de terem que se separar. E é aí que elas vão sair para se divertir. E claro, que em qualquer situação de cenário zumbi, onde você sai para se divertir e tudo mais, vai acontecer um desastre, vai acontecer uma situação ali. E a gente vai deixar por isso mesmo aí para quem for assistir ver o que vai acontecer. A gente tem que falar do Bill. Durante a jornada deles ali, para conseguir chegar no seu objetivo, eles vão acabar precisando de um veículo. E é aí que eles vão encontrar o Bill, que é um dos personagens mais interessantes, porque ele é um cara que vive totalmente sozinho, isolado. Ele tem apenas um único amigo, que é o Frank, que é a única pessoa que vive com ele. Ele é um cara bem paranoico. E logo no começo ele vai até meio que se estranhar com a Ellie. Porém, o Bill deve favores ao Joel. Não é revelado exatamente que favores são esses, que estão tão grandes ao ponto do Bill querer ceder e dar um carro inteiro, que no Apocalipse Zumbi é algo muito valioso. Mas ele acaba aceitando ajudar o Joel a conseguir um carro para poder fazer essa viagem levando a Ellie. Cara, falando do Joel, você falou uma característica dele que é o egoísmo, né? Essa coisa. Bom, isso é uma questão que é super discutível, né, cara? Você até ilustrou muito bem a situação em que eles estão fugindo, né? Ele, o irmão dele e a Sarah no início do Apocalipse. Eu não sei não, cara, mas eu acho que eu faria uma coisa, cara. Eu não sei, cara, que a hora que se eu parasse o carro ali pra salvar mais alguém, vinha zumbi, minha família, cara, eu não sei, cara. Eu não sei, porque eu acho que na hora do vermelho, na hora que a coisa estoura ali, você tá numa adrenalina tão grande, velho, que não sei, cara, não sei. É bom você ter colocado... eu não discordo de você não, acho que eu também faria a mesma coisa. Não é, velho? Porque eu... seguiria muito mais o caminho do Joe, né? Tem uma cena de filme de Apocalipse Zumbi, eu não sei se é do John Bong-ho. John Bong-ho foi que fez o Parasita, né, cara? Não sei se estou falando se é do mesmo diretor. Mas o mesmo diretor que fez essa série famosa aí da Netflix que eu gostei muito, que chama Hellbound, né? Acho que Renascidos do Inferno, alguma coisa assim. E segue a história lá daquele Train to Busan. Você assistiu esse filme? Que é um pai de família, egoísta pra cacete. E eles estão lá na Coreia do Sul, não sei. E ele precisa pegar um trem com o filho dele pra ir pra um outro lugar lá. E no meio dessa viagem com o filho dele nesse trem, estoura um apocalipse zumbi. Dentro do trem. Detalhe, né? E, velho, o que ele faz pra defender essa família, ele... que se dane os outros, cara. Ele vai pra cima, dá o jeito dele pra... Assim, chega uma hora que ele afrouxa um pouco, ele vê que dá pra salvar mais alguém. Mas durante a história você vê o quão ele prioriza as pessoas que estão ali do lado dele e se dane o resto, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que na hora do sufoco, eu não sei se o altruísmo bate ou se você manda tudo pro espaço, cara. Mas uma coisa que eu queria até fazer a comparação é com o Rick Grimes, né, cara? O Rick Grimes foi pego também de surpresa, de calça curta, né, cara? Saiu do hospital com os acessos no braço e zumbi querendo catar ele, né, cara? E a única coisa que ele queria era... sem entender nada. Ele queria só achar a esposa, o filho e vamos ver o que dá, né, cara? E sei lá, cara, é uma situação muito atípica. Tá certo que as produções elas têm uma coisa muito exagerada de se mostrar, né, em relação ao que é a realidade, mas vou te falar, cara, a realidade não sai muito disso daí não. Se a coisa apertar, meu Deus do céu, velho. Você viu aí, a gente acabou de comentar, né, da Covid. Bom, e nesse caminho aí, a gente vai... Ah, tem mais aqui. Que vai comentando também. Uma coisa que vale comentar também
tem outros personagens que vão aparecendo ao longo do caminho dessa jornada deles. Tem os irmãos Henry e Sam, que vão acabar se juntando ao longo do caminho ali. Como eles aparecem muito tempo dentro da trama, eu não vou falar muito sobre eles. Não sei se a série vai ficar trabalhando vários personagens ao mesmo tempo, em outros pontos, mas caso não trabalhar, se o Henry e Sam eles aparecerem, eles vão acabar se encontrando com o Joel eventualmente, e aí eles vão acabar seguindo o caminho de certa forma juntos. Mas não vou mencionar muitas coisas sobre eles para não acabar estragando a experiência de alguma maneira. Mas uma coisa que eu queria mencionar também, que é uma notícia que eu vi recentemente agora, é que o time de dublagem que o The Last of Us vai utilizar pra série é o mesmo que eles utilizaram pro jogo lá de 2013. E eu fiquei muito feliz com isso, porque, cara, eu acho o time de dublagem que fez o The Last of Us muito marcante, muito mesmo. As vozes dos personagens, principalmente da Ellie, daquela época lá, é muito marcante pra gente. Então trazer isso pra série foi um toque, assim, de carinho, de cuidado que a HBO teve, que eu acho muito importante e muito legal de se ter, né? Especialmente que em 2013, 2012, os produtores de jogos ainda não tinham uma preocupação muito grande com o Brasil em questão de dublagem. Era muito raro os jogos estarem sequer legendados, quem dirá dublado, né? E a HBO pegou um time legal para fazer a dublagem, apesar de alguns personagens secundários terem vozes meio estranhas, mas os personagens principais, as vozes foram maravilhosas, incríveis. A voz do Joe e da Ellie é muito marcante, a voz do Bill também, que eles até usam no trailer do The Last of Us de 2013, é muito bacana. Então eu achei muito legal que eles fizeram isso. E uma menção que vale ressaltar, que eu já até cheguei a falar que eu ia comentar, é sobre o ator Elliot Page, né? Hoje se identifica como Elliot Page, na época ainda era Ellen Page, né? Se identificava como mulher ainda, porém a personagem da Ellie era muito parecida com a Ellen Page, o que virou um pouco de drama na época, porque a Ellen Page fez uma reclamação de que eles não pediram nenhum tipo de autorização para fazer a personagem parecida com ela. A personagem era realmente muito semelhante e até foi obrigado na justiça, quase que na justiça, a mudar a aparência um pouco da Ellie para não ficar tão parecida com a Ellen Page. Porém, pouco tempo depois, a própria Ellen Page pediu desculpas e disse que até iria jogar o jogo e tudo mais. Acho que vendo que tem uma repercussão um pouco negativa até para ela na época, por causa desse conflito aí em relação à personagem da Ellie. Bom, Eu acho que agora é isso. e eu acho que é isso, cara. Cara, que passeio. Cara, isso não foi um passeio, isso foi uma viagem astral enorme, cara. Que bacana, Luquinhas. Eu acho que The Last of Us hoje marca história, cara, pela profundidade que tem, pela humildade de ter se construído em cima de referências valiosas e pela construção de personagens que se assemelham demais com o que nós somos, né, cara? Com o melhor e com o pior de cada um de nós, dentro de uma situação adversa, como vai ser colocada aí, né? Cara, Luquinhas, eu não tenho nem o que falar, cara. Eu sou muito grato por você ter topado essa viagem comigo aqui. A gente sabe dos compromissos que eu queria, inclusive, ressaltar aqui, que até comentei com o Luquinhas antes de começar o vídeo, para a gente conseguir trazer essa preciosidade que é o Lucas Lopes conosco aqui, trazendo tanto conhecimento sobre The Last of Us e as referências envolvidas ali, eu tive que fazer sacrifício. Eu sempre falo isso para vocês, mas eu quero sempre ressaltar. Para isso, ele estava acompanhando aqui enquanto eu preparava todo o universo aqui para poder fazer a transmissão. Minha esposa com a minha filha tinha acabado de cair, tava chorando pra caramba. Minha esposa saiu com a minha sogra e com a minha filha para não fazer barulho para vocês aqui. Então, assim, um beijo pro meu amor, a senhora Firly, que tá aí sempre do meu lado, me ajudando nessa viagem aqui, que desde o começo foi a ideia dela, inclusive, da criação do canal. Te amo muito, mozinho. E Lucas, meu amigo, eu não tenho nem o que falar, cara. Só agradecer demais por toda essa contribuição valorosa que traz um The Last of Us com um olhar completamente maduro, aberto e com um leque enorme de possibilidades para quando essa grande estreia que acontece hoje, dia 15 de janeiro, agora na HBO às 23 horas, e a gente vai estar sintonizado aí para falar de tudo e se emocionar. Bom, aquele começo que você falou da Sarah, eu já tô até esperando, que eu já li a respeito, e eu falei, nossa, cara, eu já vou preparar o lenço, porque eu vou me acabar de chorar, cara, que eu sou, você sabe que eu sou frouxo pra caramba, qualquer coisa eu choro. E aí é isso que vai, cara. Luquinhas, pode dar suas considerações.
Pode falar, querido. Com certeza, assim, o Last of Us é muito marcante. O que eu espero que eles usem também é a trilha sonora original, porque a trilha sonora, uma coisa muito legal dos jogos é que costuma ter trilha sonora original, que é o caso do Last of Us, é uma trilha sonora muito marcante, que ajuda a adicionar muito drama e muito peso para tudo que está acontecendo. Então, eu tenho muitas expectativas em relação a como eles vão utilizar isso. E, fico muito feliz pelo convite, por ter poder contribuir. Se eu deixei alguma coisa de informação em relação ao surto zumbi ou algo do tipo, ou no caso, surto de infectados pelo fungo, né? Aí pode deixar nos comentários também. Coisas relacionadas à história, boa parte delas eu deixei de propósito de fora, justamente para não dar muitos spoilers. Eu acho que já falei até bastante. Tudo que eu falei aqui sobre a história, que pode até parecer de certa forma spoiler, acontece literalmente nos primeiros momentos da série, praticamente de sinopse, principalmente da Sarah. Então é literalmente o comecinho, pra você ter ideia de quanta coisa impactante acontece no jogo, e provavelmente na série também não será diferente, tá? Pelo que os próprios produtores já comentaram nas entrevistas e outros youtubers que assistiram falaram. Então não tá perdendo nada nisso, você não está tendo a sua imersão quebrada em nenhuma maneira pelo que eu falei da história, porque é literalmente a base de tudo para começar a contar mesmo a história dessa jornada que eles vão fazer. Obrigado mais uma vez, Ale. Qualquer coisa, só chamar novamente aí, que a gente vai marcando aí sempre que possível para poder falar mais sobre jogos. E, tô bastante empolgado para ver aí o que eles vão fazer. A pergunta que não quer calar e uma resposta muito rápida. A série vai ser melhor que o game? Olha, duvido. Eu sou meio suspeito, né? Porque eu sou muito fã de games, né? Eu acho muito difícil, porque é aquilo, né? É muito difícil transmitir uma experiência inteira de um jogo de 12 horas de duração, onde tem muita exploração, muito documento que você coleta e vai conhecendo um pouco mais do universo através de jornais que você encontra, de documentos e coisas que você não tem como passar muito dentro de uma série. Acho difícil, mas isso não significa que eu ache que a série vai ser ruim ou algo do tipo. Pelo contrário, eu acho que vai ser umas estreias positivas. Normalmente nós temos estreias bastante questionáveis com adaptações de jogos, porém The Last of Us vem mostrando que tem tudo para ir contra essa ideia de ser uma ótima representação. Talvez até próxima do mesmo nível. Agora, passar, eu acho que vai ter que impressionar a gente bastante, tem que trazer alguma coisa aí que realmente impacte bastante a gente para conseguir marcar mais que o jogo, porque o jogo, como eu falei, foi a melhor estreia de um exclusivo da história dos jogos. Nenhum outro jogo que foi um exclusivo conseguiu estrear tão bem como The Last of Us. Eu acho que isso demonstra o quanto que foi impactante. Como eu falei, foi um azar do jogo ter sido lançado no ano em que tinha GTA V. O The Last of Us Part 2, inclusive, ganhou o Game do Ano quando foi lançado, mas não foi o caso do Last of Us por um azar mesmo, mas eu acho que tem uma possibilidade dessa série da HBO impressionar bastante a gente aí do mundo game. E é isso, meu amigo. Mais do que obrigado, seja sempre muito bem-vindo a essa casa aqui, o espaço é seu, sempre que você quiser vir falar de games, qualquer coisa que você tiver afim, me dá um toque que o espaço aqui é todo seu, beleza? Luquinhas, muito obrigado mesmo, e só correr pro abraço agora, vai assistir hoje, né? Assistir. Beleza. Então é isso, gente, a gente encerra por hoje aqui, mas antes de mais nada, eu quero saber de você. O que você achou desse nosso bate-papo, do contexto de The Last of Us, de tudo que está envolvido? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd, e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!